Olá e bem-vindos! Bom, hoje a gente vai mergulhar no universo que, olha, move milhões de pessoas e que, vamos ser sinceros, às vezes parece um campo minado de conselhos, né? O desenvolvimento pessoal. Totalmente. Nós pegamos uma seleção de artigos, de resumos, que analisam três dos livros mais influentes de todos os tempos nesse gênero. E a nossa missão aqui é entender o que está por trás do fenômeno. Isso. Não é só fazer uma lista, né? Não. A ideia é destilar as ideias centrais que fizeram eles serem tão impactantes. Com base na popularidade e nas avaliações que a gente viu nas fontes, nós montamos um top 3. E a gente vai fazer isso em contagem decrescente, do terceiro para o primeiro. O que eu achei mais fascinante, sabe, analisando o material, foi ver como esses três livros, mesmo sendo diferentes, eles meio que se complementam. Como assim? A gente começa com uma mudança de mentalidade sobre dinheiro. Depois, a gente passa para a mecânica de como mudar um comportamento. E termina com uma filosofia de vida completa. É tipo um curso intensivo de eficácia pessoal. Gostei disso. Um curso intensivo. Então vamos para a primeira aula. Em terceiro lugar, um livro que é um verdadeiro fenômeno, mas que também divide muitas opiniões. Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Ah, esse é clássico. É curioso como as fontes descrevem as reações a ele. Em alguns círculos mais acadêmicos, ele pode causar uns sorrisos amarelos, sabe? Mas para o grande público, muitas vezes é um divisor de águas. O fascinante dele é a simplicidade da premissa. O Kiyosaki estrutura o livro todo em torno da educação financeira que ele diz que recebeu de duas figuras paternas, bem opostas. Certo. É achar um bom emprego, com um salário alto. O caminho seguro, né? O que a maioria de nós ouviu a vida toda. Exato. E do outro lado tem a figura quase mítica do pai rico, que era o pai do melhor amigo dele, um empresário, investidor, que ensinou para ele uma lição que é o pilar do livro. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Eles trabalham para aprender. Essa oposição é o motor de tudo, né? Precisamente. O pai rico via cada emprego não como um fim para pagar contas, mas como uma chance de aprender uma nova habilidade. Vendas, marketing, contabilidade. Entendi. A ideia era entender como o dinheiro funciona para depois criar sistemas que gerassem renda sem depender do tempo dele. Exatamente. O que nos leva ao conceito mais famoso do livro, talvez o mais poderoso: a corrida dos ratos. Ah, sim. Os artigos descrevem isso como um ciclo vicioso que prende a classe média. Começa com aquela pressão para estudar, conseguir um bom emprego. Com o primeiro salário, vem o consumo. Uhum. Um carro, talvez financiar um apartamento. Aí vem os filhos, e você precisa de uma casa maior, um carro mais seguro. Para pagar tudo isso, a pessoa se esforça mais, busca promoção, luta por aumento. E o que acontece com o dinheiro extra? É consumido por mais despesas, mais impostos. A pessoa fica correndo numa roda, cada vez mais rápido, mas sem sair do lugar. E a ironia, segundo o livro, é que o conselho que se dá para os filhos é: Repetir o ciclo. Exatamente o mesmo ciclo. certo, então o foco muda de quanto se ganha por mês para o que se constrói, o patrimônio. Mas isso parece um pouco assustador para quem vive de salário em salário. Como é que se sai dessa corrida dos ratos na prática? O livro dá um primeiro passo concreto. Essa é uma pergunta justa e é a crítica mais comum. O Kiyosaki foca muito mais no porquê do que no como. O primeiro passo que ele propõe não é bem uma ação financeira, é uma mudança mental. É a tal da alfabetização financeira. Que é? É entender a diferença básica entre ativos e passivos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, ações que pagam dividendos, um imóvel que você aluga. E passivos tiram dinheiro do bolso. Tipo a hipoteca da casa onde se mora, o empréstimo do carro, a fatura do cartão de crédito. A grande provocação dele é essa. A casa própria, que todo mundo acha que é o maior ativo, na verdade é o maior passivo. Exatamente, porque gera despesa todo mês. Então, respondendo à sua pergunta, o primeiro passo prático que ele sugere é a regra de pague-se a si primeiro. Como assim? Antes de pagar qualquer conta, uma parte da sua renda, por menor que seja, tem que ir direto para comprar ativos. A ideia é que a pressão de não ter dinheiro para pagar as contas vai te forçar a ser criativo e gerar mais renda em vez de só cortar o investimento. É bem agressivo, sem dúvida. E é aí que entra outra crítica, né? As análises que a gente viu levantam esse ponto. O conselho do Kiyosaki pode ser meio vago, até arriscado.
Ele diz, compre ativos, mas os detalhes de como fazer isso... São meio escassos, né? Sem dúvida. O consenso das fontes é que Pai Rico, Pai Pobre não é um manual de instruções. É mais um manifesto. Ele existe para desafiar as nossas crenças mais profundas sobre trabalho e dinheiro. A força dele é provocar uma epifania, então. Isso é mudar a pergunta de como eu consigo um aumento para como eu compro ou crio um ativo. Ok, então o Pai Rico, Pai Pobre muda a nossa mentalidade, o nosso porquê. Mas aí fica a questão: como é que se constrói a disciplina diária para de fato fazer isso? É uma ponte perfeita para o nosso segundo livro. Uma transição perfeita, porque se o Kiyosaki nos dá o destino, o livro no segundo lugar do nosso pódio, ele nos dá o veículo e o mapa. Estamos falando de Hábitos Atômicos, do James Clear. Um guia super prático, com base científica. O lema é pequenas mudanças, grandes resultados. Uau, extraordinários, pois é. Uma das fontes até cita o exemplo do diretor da equipe de ciclismo britânica. A lógica era, se você pegar tudo que envolve pedalar uma bicicleta e melhorar cada coisinha em 1%, no final o resultado é gigantesco. É a mesma lógica. A mesma. O Clear diz que o tempo multiplica aquilo que você alimenta. Bons hábitos fazem do tempo um aliado, maus hábitos, um inimigo. A matemática dele é impressionante. Melhorar 1% por dia ao final de um ano te deixa quase 38 vezes melhor. E o que eu acho mais interessante é que ele diz que a chave não é força de vontade, ela é inconstante. A chave é criar sistemas eficazes. Tem uma citação dele que os artigos sempre destacam. Você não sobe ao nível de seus objetivos, você cai ao nível de seus sistemas. Essa mesma. Isso muda tudo. Muda completamente. Em vez de focar no resultado, tipo, quero correr uma maratona, você foca em construir um sistema. Por exemplo, colocar o tênis de corrida e sair de casa todo dia. Nem que seja por 5 minutos. O foco é redesenhar seu ambiente para que fazer a coisa certa seja mais fácil. Pode dar um exemplo mais concreto de um sistema desses? Claro. Digamos que o objetivo é comer de forma mais saudável. Um sistema seria preparar as refeições da semana inteira no domingo. Ou deixar uma fruteira bem visível na cozinha e esconder os doces numa prateleira lá no alto. Certo, você torna o hábito bom, mais óbvio e fácil, e o ruim, mais difícil. Exato. Não é sobre ter mais disciplina, é sobre tornar a disciplina menos necessária. Ok, os sistemas ajudam a começar os hábitos. Mas o que faz eles durarem? Porque muita gente começa super bem e depois para no meio do caminho. E aí que entra a ideia mais profunda do livro, a que realmente o diferencia, a ligação entre hábitos e identidade. O Clear argumenta que a mudança duradoura vem de uma mudança de identidade. O foco não é no que você quer alcançar, mas em quem você quer se tornar. Ah, isso é muito poderoso. Em vez de dizer, eu quero parar de fumar, a pessoa foca em, eu sou uma pessoa que não fuma. Perfeito. E cada ação que você toma, recusar um cigarro, por exemplo, se torna uma forma de reforçar essa nova identidade. Muda o foco da privação para afirmação. Exatamente. Em vez de eu não posso fumar, vira nós não fumantes não fazemos isso. Uma das fontes cita diretamente o livro. A verdadeira razão pela qual os hábitos importam é porque eles podem mudar suas crenças sobre si mesmo. Cada pequena ação é um voto para o tipo de pessoa que se deseja ser. Isso. E com repetição suficiente, a identidade muda. E os hábitos se tornam só uma expressão natural de quem você é. Ok, então hábitos atômicos nos dá a ferramenta, a mecânica. Mas isso leva a uma pergunta ainda maior. Quais hábitos a gente deve construir? O tempo e a energia são limitados. Como decidir o que é importante? Essa é a questão fundamental, né? Ter a capacidade de construir hábitos é uma coisa. Ter a sabedoria para construir os hábitos certos é outra. E é aqui que entra o nosso primeiro lugar. O grande campeão. E ele não é só um livro. As fontes descrevem como um sistema operacional para a vida, um clássico absoluto. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey. Os números aqui são de outro patamar. Lançado em 1989, mais de 25 milhões de cópias vendidas em mais de 40 idiomas. Uma das fontes chega a dizer que nenhuma lista de autoajuda está completa sem ele. E não está mesmo, porque ele transcende a categoria. Não é sobre dicas de produtividade.
É uma filosofia de vida baseada em princípios. Covey propõe uma abordagem de dentro para fora. Certo. A eficácia real não vem de remendar a nossa imagem, mas de construir um caráter sólido. E os 7 hábitos são a manifestação disso. Vamos passar por eles rapidinho? O primeiro é seja proativo, que é mais do que ter iniciativa, né? Muito mais. É assumir total responsabilidade pela sua vida. É entender que, entre o que acontece com você e a sua resposta, existe um espaço. E nesse espaço está a sua liberdade de escolha. O hábito 2 é comece com um objetivo em mente. Adoro aquele exercício que ele propõe de imaginar o próprio funeral. É forte, mas ajuda a definir o que realmente importa. Define seus valores, sua declaração de missão pessoal. E o hábito 3, primeiro o mais importante. Se conecta perfeitamente com hábitos atômicos. É o critério para decidir onde aplicar o método do James Clear. Focar no que é importante, mas não necessariamente urgente, como planejar, aprender, construir relações. Exato. Esses 3 primeiros hábitos são a vitória particular, a passagem da dependência para a independência. Só depois disso é que você pode buscar a vitória pública, que são os hábitos seguintes. E aí entra o hábito 4, pense ganha-ganha. Mas sendo sincera, isso não soa um pouco ingênuo para o mundo real, para os negócios? Às vezes, para um ganhar, o outro tem que perder? Excelente provocação. O Covey argumenta que a mentalidade ganha-perde vem de um paradigma de escassez. Achar que o bolo é finito. Pense ganha-ganha não é sobre ser bonzinho, é sobre acreditar que há o suficiente para todos. Uma mentalidade de abundância. Isso. E ele é realista. Se uma solução ganha-ganha não for possível, a melhor alternativa não é ceder, é optar por não há acordo. Você preserva a relação e a sua integridade para o futuro. Faz muito mais sentido visto assim. E os outros 6? O 5 é procure primeiro compreender, depois ser compreendido. A base da escuta é empática. O 6 é crie sinergia, que quando todo é maior que a soma das partes. E, finalmente, o hábito 7, afine o instrumento. Que é o hábito da autorrenovação, cuidar de si mesmo. Nas 4 dimensões, física, mental, social e espiritual. É o que torna todos os outros hábitos possíveis. Que jornada! Recapitulando, então, parece que cada livro resolveu o problema que o anterior deixou. Pai Rico, Pai Pobre nos desafiou a mudar a mentalidade sobre dinheiro. A sair da corrida dos ratos. Aí Hábitos Atômicos nos deu um manual de instruções, a mecânica para implementar essa nova mentalidade. E, por fim, os 7 hábitos ofereceu a bússola. A filosofia para garantir que os hábitos que a gente constrói nos levem para uma vida que não é só de sucesso, mas significativa. Perfeito. E, para fechar, eu queria deixar um pensamento final que foi inspirado por um outro livro que as fontes mencionam, Essencialismo, do Greg McKeown. A premissa dele é o que o autor chama de a disciplinada busca por menos. Menos, mas melhor. Precisamente. A gente passou esse tempo todo falando sobre o que adicionar. Mais conhecimento, mais hábitos, mais princípios. Mas isso levanta uma questão interessante. Qual? Para além de adquirir coisas novas, talvez o passo mais transformador seja, na verdade, aprender a eliminar o que não é essencial. Qual seria o resultado se a gente aplicasse o rigor do essencialismo aos próprios conselhos de desenvolvimento pessoal que a gente consome? Qual seria a única coisa que, se fosse eliminada hoje da nossa rotina ou da nossa mente, tornaria todo o resto mais fácil? Talvez a verdadeira eficácia não esteja no que a gente começa a fazer, mas naquilo que, com coragem, a gente decide parar de fazer.